Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Professor Adriel. Estou de volta para repartir mais uma vez um tempo com você que está interessado em se aprofundar em autoconhecimento e espiritualidade, gastar tempo com você, gastar tempo refletindo sobre sua vida, sobre suas decisões, sobre seus caminhos e sobre o que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena. Esse é o meu objetivo aqui junto com vocês. E hoje, inclusive, para falar sobre 5 características de uma vida equilibrada. Então, de novo, é um tema que se volta para você, para pensarmos juntos o que pode estar faltando na nossa vida para a gente ser uma pessoa equilibrada. Eu começo logo com a pergunta: você se considera uma pessoa equilibrada? E essa pergunta pressupõe que você sabe o que você precisa ou o que você não precisa para ser essa pessoa equilibrada, não é verdade? E talvez você tenha dúvidas. Eu suspeito que a maioria das pessoas tenha. Na trajetória como mentor, como pastor, como conselheiro, como amigo, e até mesmo na minha trajetória pessoal, eu tenho percebido que muitas pessoas não progridem porque elas não entendem em que e como elas precisam mudar. Elas não entendem o que está faltando, portanto, elas não mudam. Entender, portanto, ter clareza, essa é uma palavra que quem caminha comigo, quem me acompanha, sabe que eu gosto pra caramba, porque eu acho ela fundamental. Quando você não tem clareza sobre alguma coisa, você fica andando em círculos, você dá tiro pro lado errado. Quanto mais clareza, mais objetividade. Quanto mais clareza, mais assertividade. Quanto mais clareza, mais resultado. Então a gente precisa primeiro entender o que está faltando para a gente, aonde a gente está errando. E o tal do desequilíbrio é um fator fundamental na construção da existência ou de uma existência problemática, de relacionamentos problemáticos, de comportamentos problemáticos. E aí a pessoa ela vai adquirindo aquela intuição: pô, eu preciso mudar, cara, eu tô fazendo mal para mim mesmo, eu tô fazendo mal para minha esposa, para meu marido, tô fazendo mal para os meus irmãos, tô fazendo mal para os meus pais. Ela sabe que tá fazendo mal para os outros e para si mesma, mas quando ela tem que pegar e para mudar, ela não acha a ponta do tal do filme. A mãe tem uma brincadeira, uma espécie de uma anedota, que ela, quando está falando algum problema, contando, né, de alguém, assim, fazendo aqueles relatos quando você visita, né? A gente se encontra, e fulano, e Beltrano, e às vezes cai na vida de alguém, assim, que ela está preocupada. Por que isso está acontecendo? É um rolo que não acha a ponta. Bom, isso descreve a vida de muita gente, né? Talvez a sua, inclusive. Vira um emaranhado de situações, de problemas, e você procura a ponta para puxar e não acha a tal da ponta. Pô, mas o que é essa tal da ponta? A ponta é exatamente o caminho, ou seja, o início de uma mudança, o início da compreensão. A ponta é começar por algum lugar. Não é? A gente não começa pelo meio do novelo, a gente procura a ponta do tal do fio, porque o novelo inteiro parece que é um fio só. Então, é a metáfora de um problema. Você tem lá um problema, você está com um problema no seu relacionamento, seu casamento vai mal, você está com a saúde toda bagunçada. Então, acha a ponta do maldito fio para começar a puxar. Enquanto tu não achar a ponta, qualquer coisa que você faça acaba em nada, porque você não tem noção do que você está fazendo, você não tem noção para onde você está indo. Então esse podcast ele é dedicado para a gente tentar entender e achar essas pontas. E aí, para falar de características de uma vida equilibrada, é complicado. Eu pensei em pelo menos 10, aí eu falei, mas se eu for falar em 10 aqui, eu vou fazer igual o Dalai Lama, né? Vou ficar aqui sentado em cima de uma almofada 3 horas falando. Bora, quem sou eu para disputar profundidade com a sua santidade, o Dalai Lama? Mas só para exemplificar, tá, gente? Não leva a mal, é só para pensar assim, né? Pô, você vai ficar falando aí horas, tá? Fio. Não é essa a minha intenção e nem eu sou esse cara. Mas eu sei que eu tenho alguma coisa aqui para contribuir com a tua caminhada e é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a pensar algumas características que as pessoas que vivem de forma equilibrada têm e que podem estar faltando a você. E eu espero acertar na tacada e isso te ajudar bastante na sua jornada, tá bom? Vida equilibrada. O que você chama de vida equilibrada, Adriel?
Bom, vida equilibrada para mim é uma vida que você não tem exageros e nem faltas, o máximo que você puder. Você não vai aos extremos. E isso não é fácil, hein? Isso não é fácil de alcançar. Às vezes você alcança esse tal desse equilíbrio de não ir nem muito para um extremo e nem muito para o outro em uma área da sua vida. Mas é difícil alcançar em todas as áreas, você alcançar esse equilíbrio em todas as áreas da vida. Às vezes você tem equilíbrio em uma. Então, às vezes, teu relacionamento com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, está bem. Né? Esse bem significa que não está excelente, mas também não está lá no chinelo. Mas a tua saúde física, por exemplo, está arrebentada. Então, a vida equilibrada, que eu chamo aqui, pressupõe diferentes áreas fundamentais para a existência, todas em regime de equilíbrio, precisando melhorar até, mas também não abandonadas. E não raramente a gente abandona algumas áreas. Algumas pessoas abandonam todas as áreas, mas eu espero que esse não seja o seu caso. E se for, a receita é pega uma e trabalha, depois passa para outra e trabalha, porque se você também tentar mudar tudo de uma vez, é receita para o fracasso. Essa é nas minhas mentorias, é uma lei que eu aplico aos meus clientes. Não tenta mudar tudo, porque quem tenta mudar tudo não muda nada. Então pega um foco, uma área e ataca. Quando você começa a crescer e adquirir autoridade nela, o que é autoridade, Adriel? Você se sente vencedor, você consegue imprimir mudanças. Então você já pode sonhar com a segunda área. Então, e assim você vai passar a sua vida inteira, tá bem? Então pessoas que conseguem atingir uma qualidade de vida, que conseguem atingir equilíbrio, são pessoas que prestam atenção na sua vida permanentemente. Elas nunca estão no banco do carona. Elas estão todo o tempo atentas àquilo que precisa mudar. E elas estão trabalhando insistentemente pela melhora de diferentes áreas da sua vida. Fragou? É isso. Então vamos adiante, vamos entender essas 5 áreas que eu separei para vocês. Tem mais, tá bom? Poderia aqui elencar outras, mas vamos pegar essas 5 e vamos refletir. Quem sabe eu faço um outro podcast, se vocês deixarem mensagens aí dizendo, pô, Adriel, fala mais sobre outras áreas que a gente precisa estabelecer cuidado pleno e equilíbrio, eu posso pensar em gravar um outro podcast sobre outras áreas. Primeira área que eu considero que pessoas equilibradas cuidam para valer. O cuidado e a conexão entre mente e corpo. Ou seja, eu cuido da mente e eu cuido do corpo. Aqui talvez fossem até 2 características, mas eu coloco elas juntas aqui para nós entendermos melhor. Cuidado e conexão entre mente e corpo. E são 2 áreas grandes e importantes. Vamos começar pelo corpo, mais tangível, mais fácil da gente detectar. Cuidado com o corpo é saúde corporal. Saúde corporal pressupõe que você cuida da sua alimentação, que você pratica exercícios físicos. Pegou, né? Então, eu fui um sedentário até 35 anos de idade, mais ou menos. Até gravei uma live no Instagram com um educador físico, que é meu coach de treinamento físico hoje. Contratei o serviço dele. Que é o Alessandro Santos, um cara muito fera nesse aspecto de cuidado, de mentoria para você trabalhar áreas específicas do seu cuidado físico, do seu fortalecimento muscular. O Ale tem me dado uma força muito grande. E a gente fez uma live sobre motivação, resiliência, nessa área específica. E como foi a minha experiência? A minha experiência foi quando eu descobri, por volta de 35 anos, que eu estava desenvolvendo hipertensão arterial e o médico disse que eu ia ter que tomar remédio pelo resto da vida, pelo menos para o cuidado da hipertensão. E foi um choque para mim e me levou a pensar no descuido que eu tive com o meu físico durante tanto tempo. É verdade que talvez, mesmo que eu tivesse cuidado, tivesse me alimentado direito, tivesse feito exercícios físicos, mantido o meu peso ideal, ou mais próximo do ideal possível, equilibrado, não é?
eu ainda assim tivesse hipertensão arterial, porque há outros fatores que induzem, que contribuem ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Mas eu entendi que eu errei comigo, e naquele momento houve um processo de arrependimento muito grande em mim, e desde então eu nunca mais deixei de cuidar do meu corpo. Vivi momentos de desânimo, de pequenos deslizes, de desânimo, mas de lá para cá eu tenho cuidado com insistência cada vez maior do meu corpo. E hoje é uma atitude diária de cuidado corporal, tanto no sentido da alimentação, quanto no sentido do sono, quanto no sentido do descanso, da recuperação de recursos cognitivos, quanto no sentido de prática de exercício físico diário. Eu pratico exercício físico intenso de segunda a sexta-feira. Eu tenho 52 anos de idade. Então, cuidar do corpo é algo que não raramente as pessoas relegam, elas abandonam, elas apertam o botão do dane-se e pensam que nunca vão colher nenhum fruto negativo por causa dessa decisão de descuidar-se, de não separar tempo da vida para cuidar do seu corpo. E é muito fácil, a gente na verdade parece que nasce meio programado para fazer isso. Por quê? Eu acredito que é porque, em primeiro lugar, a gente nasce em famílias que ninguém faz isso. Então a gente adquire e vive em meio a pessoas que ninguém faz isso. A gente desenvolve uma cultura de não cuidado. Isso não ganha importância para nós. A gente tem a sensação de que a gente pode usar o nosso corpo a vida inteira sem que isso, sem repor, sem cuidar dele, sem repor energia, sem repor massa muscular, e que isso não vai ter consequências. E a partir da meia-idade você começa, isso se não acontece antes, sofrer consequências, e as consequências podem ser graves. E qual é o problema da gente descuidar do corpo? Isso vai afetar a mente, isso vai afetar o trabalho, isso vai afetar os sonhos de futuro, isso vai afetar tudo. Isso vai afetar a qualidade do sono, qualidade da vida desperta, isso vai afetar a nossa disposição para realizar coisas na vida. Então, às vezes você quer viajar e você não tem saúde física, você não consegue dormir em qualquer colchão, você não consegue caminhar, você sente dor nas pernas, dor no corpo inteiro, ou seja, é uma droga. Não é? Então, por que é que a gente descuida do corpo? Porque em algum momento a gente considera que isso não é importante. E aí é aquilo que eu falei para você, a vida equilibrada é a vida que você não vai para nenhum extremo. Então, viver só para o corpo é um extremo, mas não cuidar do corpo é o outro extremo. Você precisa achar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio está em todos os dias você pensar na sua saúde corporal. Seja quando você está exagerando numa comida, seja quando você não está se alimentando direito para trabalhar demais, seja quando você está trabalhando demais. Entenda, você precisa sempre pensar, você é um ser íntegro, e é por isso que eu falei entre conexão entre mente e corpo. Você é integral, você não é nem só corpo, nem só mente, nem só espírito, para aqueles que acreditam no espírito. Você é uma coisa só, você é um ser integral, que é composto de diversas partes, diversas plataformas de cuidado, ok? E a mente? A mente é a mesma coisa que o corpo, só que é interno, é não tangível. Mas a nossa mente é um ambiente. Você precisa pensar na sua mente como se ela fosse um ambiente físico. Ela é como uma mesa, uma plataforma que você precisa cuidar dela como você cuida da sua mesa, do seu guarda-roupa, como você cuida do seu corpo. Você levanta, toma banho, põe roupa, você faz higiene do seu corpo. E aí vem, né? É por isso que eu conectei os dois. A pessoa cuida do corpo, ela toma banho todo dia, porque senão ela fede. Mas ela não cuida da mente porque ela não sente cheiro do que está na mente. E a mente de algumas pessoas é uma verdadeira latrina, é um lixinho de banheiro atolado de papel que quando você abre sobe aquele cheiro horroroso. Desculpa, não se ofenda com a minha metáfora, mas é bem isso. E sabe qual que é a tampa dessa latrina? A boca. A pessoa fala, a gente sente o peso, a angústia, a dor, a raiva, o ódio, a inveja, seja lá o que for. Jesus de Nazaré disse isso, lembram-se? O que contamina um homem, um ser humano, não é o que entra na boca dele. O que contamina o ser humano é o que sai, velho. Porque o que sai fala do que tem dentro. O que sai
E aí o contaminar de Jesus de Nazaré tem a ver com o seu testemunho no mundo, tem a ver com as suas relações interpessoais, o lugar que a sua existência ocupa nessa cadeia relacional tão gigantesca que nos conecta a todos os seres humanos na face da Terra. Ou seja, eu viro pedra de tropeço para a existência de quem atravessa a minha vida. Por quê? Por causa da latrina da minha mente, da minha alma. Tá? Eu não estou fazendo diferença entre mente e alma, estou pensando na interioridade, porque essas coisas todas se interrelacionam, têm suas especificidades, nós não vamos discutir isso aqui. Mas pensa na interioridade, porque tudo passa pela consciência que você tem de si mesmo. Que droga de consciência que é essa? É de um ser que vai se arrastando mentalmente? É de um ser que vai clipando tudo quanto é sorte de sujeira, de angústia que tem na vida, que acontece consigo, e vai deixando tudo amarrado na alma, não resolve nada, não resolve passado, não resolve conflitos da infância, não resolve conflito com os pais, não resolve conflito com o cônjuge, vai deixando tudo pendurado na alma, o velho rolo que não acha ponta da minha mãe, vai ficando tudo ali, e você, a pessoa, vai virando só um espelho no qual ela vai refletindo tudo isso e vai dando para as pessoas aquilo que ela não administra direito. Muitas pessoas vivem assim. É verdade que a gente não consegue plenitude de limpeza de alma. Ah, eu sou, sei lá, uma pessoa que não tenho traumas. Cara, isso é quase que uma ilusão. Porque o trauma muitas vezes nos move, ou os traumas, a vida, ela vai imprimindo experiências que são extremamente profundas. E você, eu já perdoei, eu já me livrei disso. Isso volta. É você que não percebe que volta, mas volta. O importante não é não lembrar mais, não sentir mais. O importante é que isso seja administrado. Haja um nível de consciência que você possa administrar. No final de semana passado eu estava com Gisele, sentado na praia, curtindo um pouco, conversando, e a gente tocou num assunto que envolvia uma ação minha em relação a outras pessoas, que ela disse, olha, você está exagerando na dose. Talvez porque quando isso acontece, quando você lida com isso na vida do outro, você esteja espelhando aquela experiência de vida. E evocou uma experiência de vida nossa, mas que foi uma experiência traumática, muito dolorosa para mim, de pelo menos 20 anos atrás, de uma fase da nossa vida de 20 anos atrás. E eu comecei a conversar, e eu tenho comigo que essa experiência estava ressignificada. E ela está realmente, eu tenho consciência dela, eu tenho consciência do que eu fiz, do que eu acertei, do que eu errei, eu pedi perdão para as pessoas envolvidas que eu acreditei que eu poderia ter ferido ou que as minhas decisões poderiam ter afetado, eu procurei me perdoar e de situar essa experiência de uma maneira clara e resolvida para eu caminhar sobre ela e não ela sobre mim. Eu tenho consciência de que eu fiz esse movimento necessário para a limpeza da minha alma, da minha mente. Porém, quando eu comecei a conversar com a Gia ali, sentado naquela cadeirinha de praia ali, tomando uma água de coco, eu comecei a sentir vontade de chorar. Por causa de uma questão específica. E eu dei lugar para aquele choro e aquilo voltou assim com uma intensidade de dor, de tristeza. Adriel, então você não foi curado. Bro, não é exatamente isso. Não, essa cura absoluta, ela é uma ilusão. Porque a gente vai revivendo as experiências e lidando com elas. Essa pelo menos é a minha compreensão que eu tenho adquirido, daquilo que eu tenho lido, conversado com terapeutas, lido a partir de experiências de estudiosos, e aí mais de 100 anos têm elaborado essas questões. Você vai aprofundando camadas, você vai resolvendo por camadas. Então, talvez algumas, não são todas, mas algumas experiências que você viveu, elas vão te acompanhar com intensidade emocional, com intensidade de interação com a sua forma de agir no mundo pelo resto da sua vida. Então, o ponto não é esquecer-se delas. O ponto não é não sentir mais nada. O ponto é o quanto você está consciente e administra essas questões. Você
está no governo delas e não elas, as emoções que elas produzem, no governo das suas ações. De novo, perceba que nós estamos no âmbito da gestão. Nós estamos pensando em administrar questões que são importantes para nós ou não. Então, o equilíbrio da mente, ele não está simplesmente numa questão de você não sentir mais nada, de você não ter nada negativo dentro de você não ter lembranças dolorosas do passado. Está no nível de consciência que você tem dessas coisas e o quanto você interage com elas adequadamente, quanto você as governa, o quanto você as administra. E isso em conexão com a sua corporeidade. Ou seja, é a consciência desses elementos intangíveis da emocionalidade, do passado, da consciência de si, do outro e do mundo, desses lampejos de emoções, de como que a vida da outra pessoa, das outras pessoas, elas me impactam em relação a mim mesmo e meu passado, e como que eu administro isso em relação às pessoas, e como que eu cuido de mim, como que eu me coloco no mundo, a minha consciência de mim a partir da minha corporeidade. Trabalhar todas essas coisas em conexão. Veja então que, por que eu não elegi 10 pontos? Porque o primeiro já levou todos esses minutos aí de contagem, de tempo e de reflexão nossa aqui, ok? Mas para mim é muito importante. Eu coloquei em primeiro porque talvez ele seja o mais importante deles para mim. Por isso que eu deixei aqui em primeiro lugar. Segundo ponto importante, então, de uma vida equilibrada, para não me delongar mais no cuidado e conexão entre corpo e mente. É saber para onde a pessoa está indo. Pessoas equilibradas têm consciência de como elas estão fazendo a gestão do seu rumo, a gestão do seu futuro. Adriel, explica melhor. Claro que eu explico. Veja, não se trata de você controlar tudo, porque isso não é equilíbrio, porque no fundo ninguém controla tudo. Na verdade, a gente controla muito pouco, mas é viver propositalmente. Não importa se a vida apresenta intempéries, não importa se você fez planos que não deram certo, não importa se alguém diga que os seus sonhos são altos demais, não importa se você está conseguindo satisfatoriamente alcançar ou não determinados sonhos, planos e projetos. O que importa é que você tem o máximo possível de clareza do que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo bem pontual. Pessoas que se casam, principalmente mais jovens, e principalmente aqueles que são mais idealistas, religiosos, por exemplo, que acreditam numa ideia de casamento que tem um sentido para além dele, ou seja, o casamento é eterno, por exemplo. Eu partilho dessa ideia de que casamentos foram feitos para durar até a morte. Entendeu? E eu cultivo isso na minha vida e ajudo as pessoas a cultivarem essa relação de fidelidade que perdure. Eu não acho que o casamento é algo dado para ser descartado. Para mim, o casamento não pode ser assim. Mas eu entendo todas as implicações que isso tem na vida das pessoas e eu as entendo nos seus percalços, nos seus problemas, porque eu mesmo poderia ter percalços e entraves no meu casamento. Porém, eu lido com isso dessa forma. Mas há um perigo em jovens que entram para o casamento assim, porque eles não entendem que não basta ele sonhar com um casamento perfeito, ele ter um ideal, ele ir para um altar de um casamento, lá para uma cerimônia, com o coração dizendo assim, o meu casamento é para a vida inteira. Será que ele tem noção do que ele está fazendo? Será que ele tem noção do quanto isso vai custar para a vida dele? Ele tem noção do quanto isso vai custar para o futuro dele? Será que ele tem noção do que está mudando a partir do momento que ele casa para o momento seguinte? Às vezes, e muitas vezes, ele não tem noção. Ele só está sonhando. Isso não é suficiente. Não é? De novo, evocando Jesus de Nazaré no Evangelho de Lucas, ele diz que quando a gente começa a construir uma torre, a gente tem que fazer a conta para ver se a gente sabe se tem o suficiente para terminar. Para a gente não correr o risco de começar um negócio e abandonar na metade, todo mundo passar e ficar olhando, lá, esse aí começou e não conseguiu terminar. Essa palavra é formidável. A sabedoria do Senhor Jesus é um negócio maravilhoso.
Porque é o que a gente acaba mais fazendo na vida. A gente começa coisas que não consegue terminar. E por que é que a gente começa e não consegue terminar? Porque a gente não sabia direito o que ia custar. Dito de outra forma, a gente não olhou para frente e não entendeu para onde é que a gente estava indo. Então, por exemplo, atendendo homens com problemas de casamento, é nítido que a maior parte dos homens, eles se casam, mas eles querem conservar uma parte da sua vida como se ele não fosse casado. Ele quer privilégios de solteiro. Então, quando chegam os filhos, a necessidade financeira, ele quer manter o privilégio financeiro dos seus gostos. A sua mulher não precisa. Os seus filhos não. Ele precisa. O reizinho precisa. E ele não entende que não pode ser assim, porque está partilhando vida. Porque esse egoísmo vai custar para quem está ali junto com ele. E as pessoas sentem, os filhos sentem, a mulher sente. Isso pode acontecer com a mulher também. Mas acontece, na minha ótica, muito mais frequentemente com os homens. Isso por quê? Porque ele não fez as contas do que era estar casado quando ele resolveu se casar. Ele não entendeu as implicações de tornar-se marido e pai para o decurso da sua vida. Ele não entendeu para onde ele estava indo. É verdade também que muitas vezes, aí vamos sair fora da ideia do casamento, em algumas áreas da nossa vida nós precisamos fazer curvas de ajuste. Outras vezes a gente começa um empreendimento e ele não nos leva para onde a gente estava querendo. Essas coisas acontecem. Mas isso não significa que você não se esforçou para entender e qualificar adequadamente essa jornada. Falhou o projeto? Transforma isso em experiência e crescimento e comece outro. Por exemplo, na área profissional, na área financeira. Comece outro e adquira experiência para fazer melhor. Mas você tem um olhar claro para onde você está indo. Pensando de maneira mais profunda, sentido de vida. Porque quando você resolve certas coisas que você quer da sua vida, isso implica no seu futuro. Vou explicar melhor. Quando você resolve ser de uma maneira no mundo, você ao mesmo tempo está resolvendo abrir mão de ser de outras maneiras no mundo. Ou seja, tudo aquilo que você agarra para você e diz, eu quero que isso marque a minha vida, eu quero ser assim, vai implicar você abandonar outras coisas. E você precisa ter consciência de que agarrar uma coisa é soltar outras. Escolher um caminho é abrir mão de andar em outros. E não raramente eu encontro pessoas aí com 30, principalmente nessa faixa etária, 30, 40, até perto de 50 anos de idade, às vezes mais, que elas estão arrependidas do caminho que tomaram, pensando que se elas tivessem trilhado um outro caminho, se elas tivessem sido diferentes, elas estariam mais felizes. E, gente, isso faz um mal. Por quê? Eu te explico. Você nunca vai poder saber o que teria sido sua vida se você tivesse tomado o tal do outro caminho. Porque aquele caminho teria implicações que você nunca vai conseguir calcular. Você tem de olhar para aquele outro caminho que você não tomou e hoje se arrepende, como se tudo fosse dar certo. Tudo que não deu certo nesse caminho que você tomou, teria dado certo se você tomasse aquele. Mas isso é uma grande de uma ilusão. Isso não aconteceria. Aquele caminho também traria implicações para a sua vida que você teria que administrar, como esse está trazendo. Então, quando eu falo que pessoas equilibradas são aquelas que têm consciência de para onde estão indo, eu quero dizer também que essas pessoas são aquelas que aprendem a conviver bem com as decisões que elas tomaram e administram seu caminho. Elas fazem a gestão das coisas que deram errado, que não estão tão legais. Elas procuram mudar. E não ficam pulando de um caminho para o outro, abortando planos, abortando casamento, abortando profissão, sabe? Abortando decisões de fé, vai largando pelo meio do caminho aquilo que elas consideram que não está legal para elas, e elas vão se fragmentando o tempo todo e não conseguem chegar a lugar nenhum. Pessoas equilibradas são pessoas que assumem a responsabilidade do caminho que decidiram andar. Terceiro, pessoas equilibradas,
elas são pessoas que fazem uma boa gestão do seu tempo. E aqui eu estou entrando num ponto muito prático da vida, que você precisa cuidar se você quer esse tal do equilíbrio. Uma vida equilibrada e pessoas que consideram, que a gente pode considerar que tem uma vida equilibrada, elas não deixam um único dia da sua vida passar que não seja vivido de forma proposital. Nem que seja para não fazer nada, elas escolhem não fazer nada. Elas fazem aquilo de propósito. Fazer gestão do tempo não significa necessariamente dizer que você tem uma agenda. Eu estou acompanhando pessoas, eu acompanho pessoas, estou acompanhando, não, eu acompanho pessoas que elas decidem que vão ser pessoas organizadas em relação à gestão do seu tempo. Ela compra uma agenda, compra um planner para pôr na mesa e ela continua sendo desorganizada. Ou seja, organização e desorganização tem muito mais a ver com os meus sentimentos e as minhas emoções a respeito da minha vida e do que é que eu estou fazendo dela, do que propriamente uma ação sobre o tempo, de dizer eu vou fazer isso de tal hora a tal hora. Isso é importante. Porém, se a alma não está bem, se a mente não está bem, se as emoções não estão bem, a própria pessoa começa e não terminar, ela fala que vai fazer uma coisa e faz outra, ou então ela acaba fazendo coisas o tempo todo sem perceber que está fazendo, que não era o que ela queria fazer. Ela é cada vez mais suscetível e se torna muito suscetível à interferência de outras pessoas. Ela tem, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de dizer não. A dificuldade de dizer não está calcada, em geral, em um medo de rejeição. Então, o medo de que essa pessoa, aquela pessoa não goste de mim, me leva a dizer sim para tudo que ela pede. E isso vai se desenvolvendo em nós de uma maneira que nós não nos damos conta. A gente vai se transformando num modo de ser no mundo. E pessoas que são assim, elas não vivem para si. Elas vão vivendo para tudo que vai aparecendo, para responsabilidades, para questões que não estão relacionadas com responsabilidades, estão relacionadas simplesmente com a intenção de outras. As pessoas percebem que eu falo sim para todo mundo, então, pede lá para o Adriel o que ele faz. Eu faço. E com isso eu não vivo minha vida, eu vou vivendo fragmentos da vida de todo mundo, inclusive da minha. Então, os dias vão passando e eu não me dou conta de que eu não estou realizando a minha vida, eu não faço a gestão do tempo da minha existência. E esse tempo que está aqui agora, que eu estou falando com você e você decidiu me assistir, é um tempo da sua vida. E se você não fez isso porque você considera que o que eu estou falando vai te ajudar e você está fazendo isso com propósito, você pode estar perdendo seu tempo. E a tua vida está passando. É assim sim. A gente não deve viver aí, sabe, sentado vendo o sol nascer e o sol se pôr. Até porque pessoas que vivem assim, em geral, estão muito angustiadas. A sensação de que a vida está passando e eu não estou realizando nada é horrível. E muita gente está vivendo assim. É isso que eu chamo de estar sentado no banco do carona. Ela sente que alguém está governando a sua vida e não é ela. E a gente precisa retomar esse governo. E isso a gente faz quando a gente diz, eu vou viver desse jeito. E para ter uma boa gestão do tempo, pessoal, a gente também precisa levantar e dormir com atenção ao dia que a gente está vivendo. Eu acordo de manhã e eu ensino geralmente a termos um bom ritual do tempo. Ou seja, um bom ritual do despertar, de fazer suas orações, de refletir, meditar, respirar, ter atenção àquele momento e dizer assim, como vai ser meu dia? E ser proposital. E aí você vai ter agenda para decidir quanto tempo você faz tal coisa, você vai programar a tua semana e pôr diferentes atividades em diferentes lugares, beleza, aí entra aquilo que a gente falou. Mas eu faço isso porque eu tenho consciência anterior a essa organização de planner, agenda, ou seja o que for, eu tenho consciência de que eu preciso fazer isso por mim mesmo, porque a minha vida é preciosa demais para eu deixá-la ir passando de qualquer jeito. Eu não aceito que minha vida seja assim. Obviamente, situações nos atravessam, planos mudam, projetos não dão certo, semanas melhores, semanas piores, dias melhores, dias piores, mas a vida equilibrada, ela pressupõe que eu faço o melhor que eu posso, a gestão desse processo. Então cuida do teu tempo,
porque você só tem uma vida para viver, meu amigo, minha amiga. Você não tem duas vidas, você só tem uma e ela tá passando, e tá passando rápido. Legal? Quarta característica de uma vida equilibrada e de pessoas que possuem uma vida equilibrada. Elas fazem uma boa gestão dos seus hábitos. Ou seja, elas têm uma consciência desenvolvida o melhor possível de todos os processos automatizados de comportamento. É isso que nós chamamos de hábitos. Hábitos são aqueles processos que você tem na sua vida que levam você a fazer as coisas de uma determinada maneira sem que você as tenha que controlar mentalmente. Isso é um hábito. Então, vamos pensar de forma bem básica, a maneira que você toma banho todo dia, a maneira que você escova o dente todo dia, sem ter que pensar para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, mas você repete essa ação de forma quase que automatizada enquanto você está pensando em outra coisa, por exemplo. Né? Você está tomando banho e não está pensando, agora eu estou lavando minha axila direita. Ótimo, agora eu vou para a axila. Não, você vai tomando banho, em geral você repete suas ações, e enquanto você faz isso, sua mente está livre, e aí você está ali, às vezes divagando, às vezes já pensando em alguma coisa que você vai fazer depois, ou em algo que já aconteceu. Você libera a sua mente para pensar em outra coisa. Essa é a função do hábito, liberar energia para você fazer outra coisa. Porém, há hábitos que são muito bons e há hábitos que são muito ruins. E quando o hábito é ruim, ele precisa ser gerenciado. Ou seja, você precisa entender como ele funciona e substituí-lo por um outro hábito. E isso não acontece de forma automatizada. E pessoas que têm uma vida equilibrada, elas prestam atenção e elas fazem a gestão dos seus hábitos e elas trabalham permanentemente para desinstalar hábitos negativos e instalar hábitos positivos. E para isso, elas entendem o funcionamento de um hábito. Todo hábito ele tem 3 elementos. Ele tem um gatilho, ele tem um comportamento repetitivo e ele tem uma recompensa. Ou seja, a mente me dispara a motivação para fazer alguma coisa, para me comportar de alguma forma, porque ela quer me levar a uma recompensa. Então, todas as vezes que eu inicio uma prática, que eu não comando um comportamento automatizado, é porque minha mente está tentando saciar algo que ela entende que é aquilo que eu quero. Esse eu quero, na verdade, não é o melhor para mim. É algo que, de alguma maneira, a minha mente interpretou ser o melhor para mim. E aí que está o problema. Então, por exemplo, a compulsão por comer demais, determinadas comidas, vamos colocar, ela é disparada por uma necessidade de um certo prazer, que pode ser um prazer emocional, pode ser compensar uma certa angústia, uma certa frustração, uma certa decepção comigo mesmo. Então, se acontece alguma coisa que me deixa angustiado, minha mente pode associar aquela angústia a um sofrimento que ela não quer que eu tenha, porque ela já percebeu que eu sofro. Então, ela é o gatilho que dispara a necessidade de comer. E ela me induz àquela comida, aquele comer exagerado, e aí ela me dá o prazer de não pensar mais naquilo e etc. Pessoas equilibradas, elas desenvolvem a autopercepção de entender quando essas coisas estão acontecendo e quando elas precisam ser mudadas. E aí eu quero perguntar para você, você tem ideia dos hábitos que te governam diariamente? Obviamente, é muito difícil ter consciência de todos os nossos hábitos e principalmente dos nossos maus hábitos. Mas você conseguiria agora elencar um que você poderia dizer, eu preciso mudar nisso? Porque esse é o começo. É você começar a se dar conta. Quantas vezes por dia você faz tal coisa? Quantas vezes por dia você repete uma ação que te leva a uma determinada consequência? Vou dar um exemplo meu para vocês. Eu gosto muito de café, meus amigos todos sabem isso. A gente tem um clube de amigos de café assim, né? Ficam trocando postagens, se encontra, todo mundo toma café, fala sobre diferentes tipos de café, diferentes tipos de moagem. Eu curto café. E eu sei que o café é um grande estimulante, a cafeína é um grande estimulante.
E eu comecei, tempos atrás, a desenvolver características de um surtinho de ansiedade, coração disparando, acordando assustado. E eu comecei a perceber. Então eu percebi que eu estava numa fase ansiosa, falei, bom, eu tenho que ter uma ação contra isso. Ou seja, eu estou com preocupações, com angústias, que estão me levando, está levando o meu cérebro a entender que ele precisa me disparar esses processos para eu lutar. Eu explico isso num outro podcast qualquer dia. E eu disse, então, eu vou precisar mudar certas ações e comportamentos. E eu percebi que eu tomo café em diferentes momentos do dia. Eu não tomo depois das 4 da tarde, mas tomava às 8, depois às 10, depois logo depois do almoço, depois lá pelas 3 e acabava tomando outro com a Gisele no final da tarde. E eu disse, eu preciso deixar de tomar café. E eu percebi que o café vinha no momento que eu estava aqui na minha mesa, trabalhando, cansado. Vou tomar um café. Era o disparo, o cansaço, esse momento de relaxamento era o disparo que a minha mente fala, então vai tomar um café. E eu precisei então substituir o café por outra bebida, por chá, por um chocolate quente, alguma outra coisa, para não repetir o café. Então todas as vezes que eu subo para a cozinha para tomar alguma coisa, eu precisei estar consciente, eu não vou tomar café dessa vez, eu já tomei um café pela manhã, eu vou deixar para tomar outro só na parte da tarde. Só que quando eu fiz isso, o meu corpo começou a dizer não, ele queria o café. Esse é o problema do hábito. O hábito, ele força você a fazer aquilo de novo. Então, se você não tiver consciência e você não fizer a gestão dos seus hábitos, meu amigo, você vai sofrer pra caramba. Porque você vai ser comandado por um vício. Porque a partir do momento que ele governa você e você não consegue mudar, não é apenas mais um hábito, é um vício. E vícios são altamente destrutivos para a nossa alma. Nós precisamos cuidar deles com muita atenção. Ok? E por último, para terminar esse podcast, a quinta característica de uma vida equilibrada. Pessoas equilibradas cuidam muito bem dos seus relacionamentos. E aí eu pergunto para você, você acredita que você é uma pessoa que cuida dos seus relacionamentos? Que nota você se daria nesse sentido? Porque é possível que você pensou agora numa pessoa, por exemplo, na sua mulher, no seu marido, não. Eu cuido bem no meu relacionamento porque esse relacionamento está bem. E os outros? E o relacionamento com os seus pais? E o relacionamento com os seus irmãos? E o relacionamento com as pessoas do teu trabalho? Ou seja, a gente tenta se esconder dessa área porque é uma área complicada, é uma área desafiadora, ela não é complicada, ela é desafiadora, porque a gente não quer atacar os mais difíceis, mas é lá que a gente tem que ir. Porque aqueles relacionamentos ou aquelas pessoas que a gente diz, essa pessoa é difícil, é porque na verdade essa pessoa e esse relacionamento provoca alguma coisa dentro de ti que você não quer olhar. Ela mexe com um medo seu, ela mexe com uma dor sua. O jeito dela ser em relação a você te provoca em alguma coisa que você não gosta. Ela te provoca um medo talvez de uma ira, uma dor que você passou. Ela te conecta à lembrança de um passado que você não está consciente. Então, cuidar dos relacionamentos significa também fazer a gestão de si mesmo em relação às outras pessoas. Porque a nossa relação com as outras pessoas não raramente é uma relação de espelho. Nós ficamos nos vendo nas outras pessoas, nós ficamos fazendo uma qualificação do quanto que ela é boa ou ela não é boa para nós. Por quê? Porque no fundo a gente está buscando uma autossatisfação nos relacionamentos. Estão comigo? Essa autossatisfação, ela não é consciente muitas vezes, mas a gente se relaciona com as pessoas por causa do prazer que elas nos dão. Há uma relação um pouco egoísta, faz parte de nós, gente. A gente quer o outro porque ele faz algum bem pra gente, e a gente não quer porque ele faz algum mal pra gente. Ele nos provoca alguma coisa. Você precisa ter a consciência do que é que está acontecendo com você nesse sentido. E você não pode simplesmente ir cortando as pessoas da sua vida. Você não pode ir descartando. É óbvio que há algumas pessoas que, pelo próprio comportamento dela, a gente vai deixando elas orbitarem mais longe da nossa vida. Não é verdade? Outras pessoas, o relacionamento que nós temos com elas é utilitário.
é utilitário, não me leve a mal, no sentido de que a gente só se relaciona com ela por causa de algum bem que nós dois tiramos. Por exemplo, um companheiro de trabalho. Você não se relaciona com um companheiro de trabalho porque você o ama profundamente. Nossa, que pessoa legal. Às vezes você se relaciona pela necessidade de trocar aquele relacionamento em trabalho. Então você não vai aprofundar esse relacionamento. Porém, se essa pessoa ela instiga algo em você que você não entende, por exemplo, uma antipatia sem motivo, aparentemente sem motivo, você precisa entender o que está acontecendo aí. Porque se você não entender o porquê essa pessoa dispara essa antipatia em você, você pode, inclusive, colocar em jogo o teu trabalho. Imagine que ele é o teu superior. E se você não se der bem com essa pessoa, você pode perder esse lugar. Ou então, se você pode até chegar a um ponto que você pede as contas desse trabalho porque você não suporta essa pessoa. Imagina isso. Então, quando nós pensamos em nos relacionar com outras pessoas, ou seja, que a vida equilibrada é uma vida onde nós aprendemos a fazer a gestão dos relacionamentos, nós estamos dizendo que nós vamos aumentar o nosso autoconhecimento no sentido de percebermos, de nos darmos conta como cada uma das relações que a gente estabelece no mundo, elas nos afetam para melhor ou para pior. E nós vamos fazer essa gestão não focado no outro apenas, mas focado em nós mesmos. Focados em entendermos como a nossa vida está se desenvolvendo em relação a esse relacionamento. Focados em entendermos como nós podemos resolver essas questões, como nós podemos trabalhar para que essa pessoa não dispare em nós esse pior que há em nós, essas emoções tão mesquinhas, negativas, opressivas, poluidoras da alma, seja da nossa ou seja dos outros. Nós precisamos entender melhor. Então, fazer gestão de relacionamentos é uma das atividades mais importantes para nós construirmos uma vida equilibrada. E não raramente as nossas relações elas estão indo mal porque nós não nos damos conta de que a gente não se relaciona por pura espontaneidade com as pessoas. As pessoas estão interagindo com a nossa vida, elas estão nos provocando e nós estamos fazendo isso com elas o tempo todo. E a gente precisa de clareza, a gente precisa jogar luz nessa relação e entender melhor essa dança, não é? Porque os relacionamentos são uma espécie de dança, que você se aproxima, você se afasta, você dá uma coisa, a pessoa te retribui outra, você se ajusta aqui, ela se ajusta lá. A linguagem, a forma que eu falo, eu expresso sentimentos, eu guardo comigo, é um jogo também. E isso precisa ser feito muito a partir do autoconhecimento, muito a partir da autopercepção, do porquê que as coisas saem de mim em relação ao outro e por que elas não saem. E por que a gente não faz isso, Adriel, muitas vezes? Porque a gente não acha que entender o que move a gente por dentro é importante. A gente não quer aprofundar o autoconhecimento. A gente acha que isso é bobagem. A gente acha que não precisa, eu sou desse jeito mesmo, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. Vai lá ficar batendo a cara com a parede, vai lá ficar perdendo oportunidades da vida, vai lá para você passar momentos mais importantes da sua vida sozinho porque ninguém te suporta. É isso que acaba acontecendo com pessoas ignorantes em relação ao seu autoconhecimento, que não evoluem, que não se transformam. Portanto, fazer gestão das relações significa fazer gestão de nós mesmos, porque em toda relação nós nos oferecemos em determinada quantidade para o outro. A gente vai se oferecendo para o outro. Para alguns a gente dá muito, para outros a gente dá menos. Para alguns a gente separa mais tempo, para outros a gente separa menos. Isso é normal, mas eu tenho que entender por que eu faço isso. E se muitas vezes o motivo que me leva a me fechar para determinada pessoa não está, na verdade, me tornando uma pessoa pior, mais mesquinha, mais maldosa, mais amarga. E se estiver, como eu resolvo isso em mim? Não porque eu preciso desse outro, não porque eu tenho que provar alguma coisa para ele, mas é porque eu não posso permitir que essa interação com o outro me desestabilize dessa forma. Pessoas equilibradas fazem gestão dos seus relacionamentos porque elas sabem que elas precisam
porque elas sabem que elas são afetadas pelo outro. É isso. Essas são as 5 características de uma vida equilibrada que eu apresento para vocês nesse podcast. Primeira, cuidado e conexão com mente e corpo e entre mente e corpo. Segundo, saber para onde a gente está indo na vida. Terceira característica de uma vida equilibrada, controle do tempo. Controle de tudo aquilo que a gente faz, gestão do nosso tempo. Quarta característica, cuidado com os nossos hábitos, uma autogestão dos mecanismos automatizados de comportamento. E quinta característica, cuidado com os nossos relacionamentos. Eu espero que você se torne cada vez mais uma pessoa abençoada, uma pessoa plena, uma pessoa que faz a gestão da sua vida para o melhor, que você torne uma pessoa extremamente equilibrada, cada vez mais consciente de si e que você possa contribuir cada vez mais para que nós tenhamos um mundo melhor e você se sinta bem consigo mesmo. Esse é o podcast do Professor Adriel. Fiquem com Deus e tenham todos uma semana abençoada.